Após mais um jogo contestável, o técnico Guto Ferreira pode balançar no cargo do Goiás, principalmente se perder o clássico contra o Vila Nova. No vídeo de hoje eu quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto, o peso do Campeonato Goiano para a diretoria do Goiás nesse começo de temporada, avaliação também do desenvolvimento da equipe, tanto na parte física quanto também na tática. Será que a gente já tem algumas boas ideias desse esboço para o restante do ano? Além disso, comentar sobre um lateral direito já inscrito e possivelmente ficando à disposição para esse jogo no final de semana. Comentar também sobre um jogador revelado aqui nas categorias de base do Goiás, o Carlos Eduardo, que tem um novo clube no futebol europeu, ele que inclusive apareceu nas dependências do Verdão no comecinho desse ano. Será que houve consulta? Até quando vai o seu contrato no Palmeiras e também o percentual que ainda detém do Goiás. Esse será o principal assunto que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar a minha análise de ontem, do empate em 3-3 contra o Craque lá em Catalão, as minhas impressões também dessa partida, o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição, e peço a cada um de vocês que vão lá e dá essa moral pra gente, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos, que é muito importante a gente ter um outro canal monetizado aqui no YouTube, né? Como eu trabalho exclusivamente com isso, a gente nunca sabe o que pode acontecer na plataforma, eu faço tudo direitinho aqui dentro das diretrizes, né? Mas tendo um outro canal secundário e com os assuntos direto ao ponto, né? Ali em 3, 4 minutos, para você também acompanhar no nosso canal. Reserva o Cortes do Goiás News, o link aqui embaixo na descrição, fechado? Bora começar com o nosso vídeo hoje para falar sobre um jogador inscrito no bid da CBF que já pode estrear pelo Goiás no clássico contra o Vila Nova, possivelmente, né, já fazendo a sua estreia como titular nesta partida no domingão às 10h30 da manhã, que é o lateral direito Bruno Santos, jogador de 29 anos de idade que estava por último no futebol do Chipre, no AEL Limassol, essa equipe que geralmente fica ali entre a quinta e sexta colocação no futebol cipriota, conseguiu fazer boas partidas na reta final. Agora ele pegou as 3 principais equipes lá do futebol do país, né? Por isso que demorou a chegar em Goiânia. Já teve aí todo acertado, tanto dos seus exames quanto também da parte contratual, e o seu nome apareceu no BID, o famoso boletim informativo diário da CBF, nesta última quarta-feira, dia 25 de janeiro, já estando apto para jogar o clássico contra o Vila. O seu contrato no Goiás vai só até o final do ano, um empréstimo possivelmente com uma opção de compra, já que o seu contrato lá no futebol do Chipre vai até maio de 2025. Eu não sei a informação exata se o Goiás irá ou não fazer uma compensação financeira nesse comecinho de ano. Pode ser que aconteça. Entretanto, não deve ser um valor exorbitante, no máximo de 200, 250 mil, uma pequena compensação, algo que, por exemplo, já havia acontecido com o Raul Lozano, né, onde o Goiás iria acertar essa sua contratação. Infelizmente, não foi possível fechar o negócio, e no ano passado também algumas pequenas quantias, como, por exemplo, no empréstimo do Danilo Barcelos, isso mesmo, o Goiás pagou para contar com o jogador ali por empréstimo, Pedro Raul também nesta mesma ocasião, mas não deve superar essa barreira de 200, 300 mil reais por esse empréstimo, além de, obviamente, a quitação de 100% dos seus salários. Inclusive, o Bruno Santos, na sua despedida do Limassol, ele garantiu que estava realizando um sonho de infância, que no caso é jogar, né, agora a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás. Possivelmente dentro do seu novo contrato na equipe europeia, tinha assim essa cláusula de uma liberação por um empréstimo, enfim, uma opção de compra em uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro, podendo ficar à disposição do técnico Guto Ferreira, possivelmente nesse clássico contra o Vila Nova, já que ele vinha atuando normalmente e em bom nível também lá no futebol do Chipre. A sua última atuação, até pegar aqui direitinho para vocês, foi no dia 16 de janeiro, né? Não faz tanto tempo assim, menos de 11 dias atrás, considerando que ele fez toda essa viagem distante pra caramba, teve que passar por exames aqui no Goiás, está assim 100% à disposição. Uma derrota do Limassol para o Omônia fora de casa por 1-0. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Bruno Santos. Ele que é um lateral direito forte fisicamente, com baita velocidade, dá muito mais profundidade do que os atuais laterais do Goiás. Eu diria que ele parece, por exemplo, com o Apodi, mas é muito mais forte fisicamente, ajuda bem mais na contenção, na defesa, um jogo aéreo também muito forte, já que ele é bem alto, né? Tem 1,89 m, eu não vou conseguir observar aqui agora, entrei no aplicativo errado, eu acho que ele tem 1,87 m, 88, enfim, é um jogador muito alto e contribui bastante com o seu jogo físico, além de uma boa velocidade. Não é muito bom em cruzamentos, mas sim, por exemplo, em cabeçadas, por exemplo, ele já fez vários gols fechando no segundo pau, em um eventual escanteio, ou até mesmo um cruzamento, né, que ele possa aparecer ali
mais à frente. Quero saber a sua opinião se já seria o lateral direito. O Goiás que vem sofrendo demais, né, com essa posição, não só nesse campeonato goiano para variar, mas também nos últimos anos. Agora sim consegui verificar aqui a altura do Bruno Santos, 1,83 m, fechado? Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre o técnico Guto Ferreira, que tem apenas 4 partidas à frente do Goiás e já vinha sendo cornetado bastante por vários torcedores, até mesmo alguns pedindo a sua demissão. Será que isso faz sentido agora no comecinho da temporada? De fato, o desempenho do time até o momento não é nada muito agradável. Eu diria que a gente teve sim boas ideias e execuções em um período entre os 20 aos 15 da segunda etapa, né, dos 20 do primeiro tempo aos 15 do segundo, no jogo contra o Atlético. Infelizmente aquela derrota por 2-1 faz parte do começo da temporada. Os minutos finais contra o Anápolis eu diria que foi mais uma bafa mesmo, aquelas bolas na trave. Enfim, no jogo contra o Anápolis não teve assim um grande destaque, um jogo muito morno durante toda a partida. Contra o Iporá eu gostei um pouquinho mais, foram 5 partidas, né, corrigindo aqui no Campeonato Goiano. Contra o Iporá eu gostei um pouquinho mais pelas estreias, né? O Felipe, Johnny Lucas, um time bastante remendado, o Hugo na lateral esquerda, Bruno Melo fazendo essa função como terceiro zagueiro, o Julian Palacios também como titular, teve sim algumas boas alternativas, mas novamente nesse jogo contra o Craque, ontem, né, esse empate por 3-3, eu diria que apenas o Nicolas e o Vinícius, talvez o Bruno Melo, essa solução como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo do campo, possa também dar certo e visando, né, a sequência do ano, pode ser uma outra alternativa para o técnico Guto Ferreira. Eu entendo também a parte física, né, dos jogadores que só se representaram, aquelas férias do Goiás que deu mais ou menos 10 dias entre o Natal e o Ano Novo, aquilo ali foi inexplicável, sendo que os jogadores já tiveram ali mais de um mês de férias, não só pelo Goiás, mas também nos seus antigos clubes, né? O Campeonato Brasileiro que acabou antes da disputa da Copa do Mundo, não tinha essa necessidade de dar 10 dias de folga para os jogadores, poderiam, alguns, né, até ficaram em Goiânia fazendo esses treinamentos, como o Vinícius, o Tadeu e, se eu não me engano, também o Apodi. Alguns também podem ter participado, mas que eu lembro que agora foram esses, né? Acho que o Goiás perdeu sim bastante tempo de preparação dentro desse período. E o condicionamento e a inscrição de outros jogadores que acabaram demorando para sair, como no caso do volante Felipe, que tem tudo para ser o titular absoluto durante toda a temporada, e também do Johnny Lucas, né? Mais uma outra opção também no meio de campo. O Diego Gonçalves foi até rápido, enfim, o Matheus Peixoto ainda vai chegar, sem considerar a lateral direita com o próprio Bruno Santos, que deve fazer a sua estreia no clássico contra o Vila Nova, a chegada de mais um zagueiro para dar qualidade nessa zaga horrorosa do Goiás até aqui no começo do ano, e um camisa 10, um cara de maior criação de jogadas na parte ofensiva. Tem tudo para ser um time bem mais qualificado do que a gente observou até aqui no Campeonato Goiano. Mesmo assim, eu observo com boas ideias também. Ele que tem uma diferença enorme em relação ao Jair Ventura, que é tentar sair jogando. Nesses 2 últimos jogos, apesar do gramado horroroso, eu vi sim que teve a intenção. O Goiás, por exemplo, no gol ontem contra o Craque, né, no empate, o gol do Vinícius, é uma saída de bola com o Lucas Alter, passando no pé do primeiro volante, ele, se eu não me engano, o Zé Ricardo, que encontrou o Carlos Maia, deu aquele passe em profundidade com o Vinícius. O Goiás do ano passado, do Jair Ventura, basicamente não fez nenhum gol dessa maneira. Os gols do Goiás eram sim bem trabalhados, mas era principalmente pelas laterais do campo. Meio de campo do Goiás era inexistente, assim como foi, por exemplo, no jogo de ontem. No segundo tempo, especificamente, né, contra o Craque lá em Catalão, não houve nenhum tipo de criação de jogadas. Mas antes disso, eu vi assim uma boa ideia. No clássico contra o Atlético também, o William Oliveira com o Zé Ricardo muito mais empolgados, entrosados, enfim, animados também, até mesmo para sair jogando, houve uma qualidade. Eu vejo o Goiás com esse esquema de 3 zagueiros, pode sim dar muito certo. Eu gostei daquela parte com o Bruno Melo, Sander e mais na frente o Vinícius, né? Acho que esse lado esquerdo tem bastante potencial. O Zé Ricardo, apesar da partida ruim dele ontem, eu vejo sim como uma boa alternativa para ser um jogador de maior criação. E com a chegada do Felipe, tem o Dieguinho também, esse camisa 10 e principalmente mais um ponta. Eu não vejo com Vinícius e Diego Gonçalves os nomes ideais, né, para a sequência do ano. Pode sim ser um nome competitivo, sem considerar também um time, né, competitivo, sem considerar também um zagueiro para dar mais experiência ao lado do Sidmar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa análise também do time, né, até aqui na temporada, se faz sentido o Guto Ferreira ser pressionado até aqui por apenas 5 partidas no Campeonato Goiano, acabou perdendo uma apenas, venceu 2 e teve outros 2 empates, né, contra Anápolis e também diante o Craque, um nome que quando foi contratado, todo mundo basicamente elogiou, né, essa boa opção, que acabou ficando livre lá do Coritiba, e também a própria diretoria do Goiás, o Edmil, falou que ele poderia, o Guto Ferreira, né, poderia escolher o que quisesse fazer com o Campeonato Goiano. Enfim, acho que não tem essa grande pressão, mas dependendo do desempenho, essa parte física nos próximos jogos pode sim pesar contra o técnico esmeraldino.
Para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre o atacante Carlos Eduardo, revelado nas categorias de base do Goiás, que tem um novo clube no futebol europeu para a sequência do ano, que é o Estoril Praia, equipe tradicional da primeira divisão do futebol português. Ele chega como empréstimo até o final da temporada europeia, ou seja, até o final do mês de junho. O seu vínculo no Palmeiras se encerra agora, em dezembro de 2023. Jogador que chegou até mesmo a aparecer nas dependências ali do Goiás, se eu não me engano, mais ou menos no finalzinho do ano. Eu não sei se foi antes da virada ou um pouquinho depois, ali mais ou menos entre o dia 3, dia 4 de janeiro, aparecendo no Goiás e agradecendo, por onde tudo começou. As informações que eu obtive é que não teve nenhum tipo de proposta ou até mesmo sondagem para contar com o Carlos Eduardo nessa temporada de 2023. Então a diretoria do Verdão não se animou com essa possibilidade dele retornar ao clube, então não existiu nenhum tipo de contato ou proposta por parte do Verdão, até mesmo porque a fase do Carlos Eduardo aqui no futebol brasileiro vem sendo muito ruim, No ano passado, em 28 partidas pelo Red Bull Bragantino, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. Antes disso, em 2021, no Atlético Paranaense até começou bem, mas terminou a temporada de maneira melancólica, 36 partidas no total e apenas 2 bolas na rede, Então dá para dizer que dos últimos 2 anos ele participou de 38, 58, mais de 65 jogos e marcou apenas 2 gols e não deu nenhuma assistência, Para um jogador pelas beiradas é sim muito pouco. Ele que, como eu falei para vocês, não houve essa procura, seu contrato se encerra agora em dezembro de 2023 no próprio Palmeiras e foi vendido pelo Goiás ainda lá na Série B do Campeonato Brasileiro de 2018 por 23 milhões de reais naquela ocasião, O Goiás colocando no bolso uma negociação com o Pirâmides, equipe do futebol do Egito. Depois foi negociado, logo após isso, na temporada de 2019, no comecinho do ano, com do time do Egito, que acabou acabando, O time do Egito não existe mais, foi negociado com o Palmeiras por 25 milhões de reais no começo de 2019. O Goiás vendeu toda a sua porcentagem do atleta, que atualmente tem 26 anos de idade. Entretanto, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, aquele que o jogador que passa dos 12 aos 23 anos do clube, Cada ano completado na equipe, o clube tem aí uma porcentagem devida. O Goiás tem aproximadamente 4%, já que ele é formado nas categorias de base do Verdão, está, por exemplo, desde 2013 treinando ali entre o Sub-19 e Sub-20 do Goiás, e o único clube que ele completou mais 2 aniversários até os 23 anos, que no caso foi do Palmeiras e no Pirâmides, na temporada ali de 2019. Então, aproximadamente o Goiás tem entre 4 a 4,5% de uma eventual negociação futura do jogador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação aí do Carlos Eduardo. Geralmente os jogadores que são revelados aqui no Goiás, quando voltam, não costumam dar muito certo, e o Carlos Eduardo é muito caro, Se fosse assim um jogador de, vamos supor que 80 mil reais, 70 mil, acho que até valeria um esforço para trazer ele nesse começo de ano. Mas, por exemplo, a gente acha o salário dele, se eu não estiver enganado, lá no Palmeiras, gira na casa de 300 a 400 mil reais mensais, e o Goiás, por exemplo, achando até algumas opções, interessantes, como por exemplo o próprio Diego Gonçalves, o Alisson, que é assim bem mais barato e vem de fases mais interessantes do que o Carlos Eduardo nesses 2 últimos anos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, se você aceitaria ele de volta. Como ainda é muito jovem, eu não descartaria essa boa possibilidade. Entretanto, com esse salário de 200 mil, é um absurdo, para o patamar não só do Goiás, mas também pelo que vem apresentando, infelizmente, o Carlos Eduardo nos últimos anos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, o vídeo como prometido, da análise do jogo de ontem contra o Craque, essa partida fora de casa. Outras notícias do mercado da bola, você sempre conferindo aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes do Goiás News e também do nosso Instagram, @GoiásNews1943, aqui embaixo também para você conferir. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!